Ele diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que você muitas vezes leu essa passagem e pensou que está falando do céu, não é? Ou talvez, pastor, você já pregou nessa passagem sobre o céu. Gente, vocês não têm ideia do que é o céu. Nunca subiu ao coração humano, né? Os ouvidos nunca ouviram, os olhos não viram, não é? O que Deus preparou para aqueles que o amam. O céu é maravilhoso. Vocês estão vendo agora a importância de ler a Bíblia em contexto, não é? Do que Paulo está falando aqui? O que é que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração humano e que Deus preparou para aqueles que amam desde a eternidade? Qual é a resposta? Cristo crucificado. Não está falando do céu aqui. Está falando de Cristo crucificado. É isso que não subiu ao coração humano. Os poderosos não entenderam. É isso que ouvidos ouviram, mas não entenderam. Que olhos viram o Rei da Glória e não perceberam quem Ele era. Mas Deus, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. A pessoa maravilhosa de Cristo, que é melhor do que o céu, não é verdade? Porque o que será o céu sem a pessoa do nosso bendito Salvador? É isso que Deus preparou para nós, esse plano antes da fundação do mundo, Cristo crucificado, nossa redenção e a nossa salvação. E aí do verso 10 até o verso 12, Paulo fala do Espírito Santo. Ele introduz aqui o ministério do Espírito Santo como sendo aquele que revela essa sabedoria de Deus. O Pai planejou desde a eternidade, o Filho veio e foi crucificado na cruz, cumprindo o plano de Deus, mas agora é preciso que isso seja revelado, que isso seja compreendido. Aqui que entra a terceira pessoa da Trindade. Que plano maravilhoso! Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos na história da redenção. Está tudo aqui, ó. O Pai predeterminou, o Filho foi crucificado e agora o Espírito entra como sendo o revelador. Verso 10. Deus, porém, em contraste com a ignorância da humanidade, Deus, porém, revelou isso aqui é a Cristo crucificado, que é o objeto do verso anterior. Deus, porém, revelou isso a nós, mais uma vez a importância do nós aqui, por meio do Espírito. Ou seja, como é que se pode conhecer a sabedoria de Deus, que é Cristo pendurado numa cruz? Somente mediante revelação do Espírito Santo. A palavra revelar, o nome em português já faz sentido, né? É você tirar o véu. Significa, na língua grega, no original, o sentido simples é esse, você tirar o véu. O Espírito Santo, ele tira o véu de cima das verdades de Deus, para que nós possamos contemplar diretamente e perceber, porque sem a ação do Espírito Santo está velado. O homem não entende, não compreende. Mas Deus nos revelou, tirou o véu, através do seu Espírito Santo. Por que o Espírito? Verso 10. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. As profundezas de Deus são os propósitos mais misteriosos de Deus, os seus segredos mais profundos do ser divino, e o maior de todos eles é o plano da redenção. E o Espírito sonda, o Espírito conhece todas estas coisas, ele penetra na mente de Deus, ele é o que conhece a intimidade de Deus. E Paulo faz uma analogia no verso 11, dizendo assim, olha, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito que nele está? Não é verdade? Alguém nos conhece, tirando Deus, é claro, mas quem nos conhece melhor de todos? Nós mesmos. Eu olho para o meu coração, eu sei os meus motivos, eu percebo as minhas intenções, eu sei o que é que estou sentindo. É claro que eu disfarço, né? É claro que eu não digo tudo, é claro que eu boto uma máscara, uma cara diferente e tudo, mas o espírito humano é que sabe exatamente o que é que se passa no coração humano. Então, é uma analogia. Da mesma forma, o Espírito de Deus conhece o ser de Deus, os seus mistérios, os seus planos, por isso que ele é o revelador das três pessoas da Trindade. Ele é aquele que revela. Ele é enviado por Deus exatamente para isso. Como Paulo diz aqui no final do verso 11. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus. As coisas de Deus aqui são esses planos, esses projetos sobre os quais nós já falamos. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E a quem ele revelar. A quem ele revelar. Nessa revelação eu acredito. Para mim, toda conversão é uma revelação.
Não pode haver conversão sem que haja revelação. Quando o Espírito de Deus ilumina os seus olhos, Ele tira o véu do seu entendimento, para que você possa ver a verdade. Nessa revelação eu acredito, porque ela é a mais fundamental e a mais importante do mundo. As outras revelações, tem um irmão aqui, Deus está me revelando que tem um irmão com enxaqueca, ou então Deus está me revelando que tem um irmão passando por problema, ou Deus está me dizendo isso aqui. Não vou entrar no mérito disso, mas isso aí não vale nada sem essa revelação aqui. Você entender quem é Jesus, o significado da cruz e os efeitos dela para o seu autoentendimento e para você julgar as pessoas e julgar o mundo, e você entender todas as coisas. E é o Espírito de Deus quem faz isso. Olha que coisa maravilhosa, o verso 12 para a gente terminar. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Espírito do mundo aqui, eu anotei a frase, uma frase do Carson, do D.A. Carson, quando ele comenta isso aqui, ele diz assim: o Espírito do mundo é a mera capacidade humana que as pessoas têm para compreender as coisas. A mera capacidade humana que as pessoas têm de compreender as coisas. É isso que é o Espírito do mundo, ou seja, o Espírito da humanidade. Nós não conhecemos estas coisas no nosso estado natural, nós não podemos conhecer essas coisas com a nossa mera capacidade humana de compreender. Mas nós recebemos, verso 12, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não temos mais o espírito do mundo, ou seja, aquela maneira de pensar mundana dos poderosos da época que nunca entenderam Jesus Cristo. Mas Deus nos deu o seu Espírito que conhece os planos profundos de Deus, para que nós saibamos o que Deus nos deu gratuitamente. Para você compreender a graça, para você compreender que a salvação é pela graça, não é por mérito, não é por obras, não é por intelectualidade, não é por nobreza, não é por nobre nascimento, nada daquilo que os coríntios valorizavam. Para você entender isso, que é pela graça de Deus, somente mediante a revelação do Espírito Santo. Porque é contrário à nossa natureza. Nós queremos merecer. Nós achamos assim, por que eu preciso de um Salvador? Por que tem que ser de graça? Será que vocês acham que eu não posso fazer alguma coisa boa? Será que eu não posso agradar a Deus em nada? Para que uma pessoa chegue ao ponto em que ela perceba a grandeza do seu pecado, que ela perceba a falência completa da sua moralidade e espiritualidade, somente o Espírito de Deus. Como Jesus disse, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim, Ele então nos aponta a Cristo e nos mostra como Deus foi misericordioso e é que a salvação é de graça, mediante a sabedoria de Deus pendurada na cruz. Algumas aplicações que nós podemos fazer disso aqui. Primeiro, a importância da gente andar em sintonia com o Espírito Santo. Se é pelo Espírito Santo que Deus nos deu, que nós conhecemos as coisas profundas de Deus, nós deveríamos cultivar uma vida no Espírito, andar no Espírito, nos dedicar a buscar mais o Espírito Santo diariamente. Gaste tempo com Deus. Deus nos fala pela sua palavra hoje, a revelação dele está registrada aqui, o mistério foi revelado e foi registrado aqui nas Escrituras. Gaste tempo estudando a palavra de Deus, orando e buscando a face de Deus, e você vai crescer no conhecimento de Deus. Você vai aprender mais e mais a respeito desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar.